Olá, amigos. Meu nome é Fernando José. Eu trabalho no setor de treinamento da Branks Automação. Um sorrisinho aqui para vocês, né, para me conhecerem melhor, né? E eu vou exemplificar como é que nós fazemos uso do simulador de injetora disponível no site da Branks, né? Nós vamos considerar inicialmente que você já foi até o site da Branks, já pegou o simulador da máquina, de uma máquina preferida, que tem lá vários disponíveis, né? E que tem instalado em seu PC. Feito isso, você vai ter aqui no botão iniciar uma pastinha, né, da Branks agora com o ícone do simulador. Então basta você clicar nesse ícone, aí você executa aqui o desktop do simulador, onde vão ter as várias máquinas que você possui instaladas. No nosso caso, nós vamos trabalhar com essa injetora Semeraro PPIS 5030, né, que está instalada lá no Senai Maria Mato, em São Bernardo do Campo. Então vamos executar o programa dela e pronto. Você vê como é rápido, né? E você já está rodando no seu PC exatamente o mesmo software que roda na IHM da máquina, tá? Então ele foi preparado, né, esse software para poder rodar aqui dessa forma, né? E a gente diz que ele está rodando no modo de simulação, né? Então por aqui você consegue operar ele como se estivesse operando realmente lá no painel da máquina. Então aqui a gente consegue ver que quais são as teclas disponíveis para poder navegar no software. Então eu tenho aqui F1, F2 e F3, são as três teclas. O F1 permite acessar esta página, que é a página inicial. Se eu apertar F1 estando nessa página, ele vai para a página de alarmes. Vamos experimentar? Então, lá, pulei para a página de alarmes, ele está mostrando os alarmes que estão ativos aqui. Aqui também tem uma indicação que existem alarmes ativos nesse momento, são esses três, né? Depois a gente vai voltar nessa página com certeza. O F2 permite acessar as páginas de processo, então vou apertar F2, uma vez ele vai para a página de fechamento, depois vai para injeção, aquecimento e assim vai. Então F2 foi para a página do fechamento, então tem aqui os parâmetros de fechamento, tá vendo? E os parâmetros da abertura do molde. Eu tenho aqui os parâmetros do auxiliar macho placa móvel 1 e os parâmetros do extrator. F2 de novo, eu tenho aqui os parâmetros da injeção, e tem os parâmetros da descompressão e dosagem. Sempre reparando que o software ele indica meio que graficamente aqui qual é o sentido do movimento. Então, a injeção é um sentido que acontece da direita para a esquerda, você olhando a máquina de frente, né? E dosagem é o contrário, né? Nesse caso aqui ele está mostrando um movimento que é realizado por esse parafuso que está aqui, ó, dentro do canhão de injeção, né? F2 novamente eu tenho acesso aos parâmetros do aquecimento da unidade de injeção, e aqui o avanço, parâmetros do avanço e parâmetros do recuo da unidade de injeção. F2 novamente eu tenho acesso à página de perfis, então aqui perfil do preenchimento em 10 fases, né, comutadas por posição, e do recalque, que são 5 fases comutadas por tempo, tá? F2 novamente eu tenho acesso a arquivo de parâmetros, onde você pode gravar as receitas, né? Nesse caso aqui, o CLP da Branks permite você gravar na máquina até 108 receitas diretamente dentro da EHM, fora aquelas que você pode transferir para o pendrive, né? Então vamos lá, F2 novamente, fomos todas as páginas. Por último, eu tenho o F3, que vai dar acesso nas páginas de configurações e manutenção, né? Então, apertando F3 a primeira vez, a gente vai para os parâmetros de ciclo da máquina, certo? Aqui eu posso ver os tempos reais dos movimentos, a gente vai ver isso mais para frente. F3 novamente entra na página de diagnose. Essa é a página mais importante para o uso do simulador, que por aqui que nós vamos visualizar o estado das saídas, né? Então, por exemplo, essas aqui são as saídas digitais que controlam os atuadores da máquina, e nós vamos simular, nós vamos forçar os estados das entradas, simulando movimentos ou condições em que a máquina se encontra, tá ok? Aqui nesse campo eu tenho condição de simular a posição real de cada parte da máquina, da injeção, do molde, da injeção e do extrator, né?
os cursos máximos de cada movimento a gente consegue consultar agora nas próprias páginas de parâmetro. Então vamos voltar lá. Por exemplo, aqui a página de fechamento, eu tenho aqui a posição final da terceira fase de abertura. Então é 340. Então o curso máximo da abertura aqui vai ser de 340 milímetros. Do extrator a gente vê aqui a posição final de avanço que é 60, né? Da injeção, eu tenho a posição final de dosagem. A posição final de dosagem é 130 milímetros, né? E eu tenho, por último, aqui a posição final do recuo, né? Da unidade de injeção, que é 200. Então, eu vou voltar lá com F3, aperto F3 duas vezes, e eu vou programar já uma condição aqui inicial para as posições da máquina. Então, vou considerar que a máquina está dosada com 130, vou colocar um molde aberto, programando 340, e vou falar que a unidade de injeção está recuada com 200. O valor do extrator fica em zero, mesmo dizendo que ele está recuado também. Tá? Então, perceba que tudo esse tipo de coisa, você saber que valores que você coloca aqui já exige um conhecimento da pessoa, né? Então, o propósito de usar o simulador é pegando essa intimidade com o comando e com os valores que são apresentados pelo painel da máquina, né? Então vamos lá, a nossa primeira atividade importante vai ser eliminar os alarmes, né? Aqui está indicando que está tendo alarme, tá vendo? Então, para a gente ir na tela de alarme, vocês lembram como é que faz? Pressiona a tecla F1, né? Ó, uma vez para vir para cá, F1 novamente vai para o alarme. Então eu estou vendo aqui o alarme de protetor traseiro aberto. Então é o primeiro alarme que nós vamos resolver. Se esse alarme estivesse acontecendo na máquina, a solução óbvia seria lá e fechar o protetor traseiro, não é verdade? Só que aqui nós não temos uma máquina, nós estamos trabalhando no simulador. Então nós vamos simular, né, o fechamento do protetor. Então vamos lá no F3, duas vezes. Então aqui, ó, se a gente der uma olhada com calma, você vai perceber que existe um sensor aqui dizendo protetor traseiro fechado, tá vendo? Esse sensor está indicando o valor zero aqui, ou seja, ele está desacionado, né? Então, nós vamos forçar esse sensor aqui para 1, considerando que o sensor do protetor traseiro fechado fosse acionado. Então, vamos lá, vamos subir com o cursor, né? Agora eu vou apertar a setinha para a esquerda, né? E vou vir aqui no protetor traseiro fechado. E vou mudar o estado dele pressionando a tecla Tab. Percebem que eu aperto a tecla Tab, ele muda para 1, mas ainda não alterou o valor da entrada. Eu preciso pressionar o Enter para ele fazer a mudança do estado desse sinal, né? O CLP reconhece agora que o protetor foi fechado. Vamos ver se ele eliminou o alarme. Vamos apertar F1 de novo. Olha lá, o alarme sumiu. Tá vendo? Não existe mais alarme dizendo que o protetor traseiro está aberto, porque nós simulamos que ele estivesse fechado, né? Aqui tem um outro alarme, que é acionar os fins de curso de avanço e recuo do macho placa móvel. Então eu vou lá no F3. Aqui estão os dois sensores, ó, do macho placa móvel um avançado e macho placa móvel recuado. Então eu vou acionar esses dois. Isso é uma medida de segurança. Ó, acionei um, acionei outro. E a gente já vai lá dar uma olhada e percebe que realmente o alarme também sumiu, tá? Depois vocês pesquisem, verifiquem por que isso é uma medida de segurança, né? Tem vários fabricantes de máquinas que fazem isso. É uma boa pergunta para ser dada aí para o pessoal que está estudando, né? Que é aprendendo como é que funcionam esse tipo de máquina. Mas vamos lá. Motor principal desligado é o último alarme que restou, ainda está indicando aqui. Então eu vou lá no F3, ó, mesma coisa, eu vou procurar algum sinal aqui que seja relacionado com o motor, e a gente vai encontrar aqui, ó, um sinal de motor ligado. Então, se eu acionar esse sensor aqui, eu simulo para a máquina que o motor foi ligado. No caso dessa máquina aqui, ela tem o acionamento do motor feito de modo eletrotécnico. Então, eu acionei o motor, na hora que o motor realmente termina de ligar, ele aciona esse sensor. Então, eu dei Enter aqui, ó. Perceba que na hora que eu dei Enter, sumiu o alarme que está aqui. Se eu apertar F1, novamente, para ver alarmes, ó, não tem mais alarme nenhum. Então, a máquina está já numa situação legal, né? Ela está em manual, a gente está vendo aqui modo de operação, porém não está dando mais alarme. Também não está tendo atividade nenhuma, né? Então, para a gente poder começar a ter uma atividade aqui nela, nós vamos colocar essa máquina em automático. Para isso, vamos apertar o F3 de novo duas vezes. E aqui, ó, nessa página, você vai ver que existe um sinal que ele corresponde ao botão da seletora de automático. Então, se eu acionar esse sinal aqui, ó,
o CLP vai considerar que a máquina foi colocada em automático. Então vamos fazer isso. Ó. Vamos acionar o botão da seletora automático. Vem até aqui, aperta o Tab, Enter. Pronto. Ela já apareceu aqui esperando Start, né, uma atividade, porém ela deu um alarme. Ó. A máquina passou para o automático, porém ela está indicando alarme. Né? Esse alarme aqui, nós vamos ver o estado dele pressionando a tecla F1. Olha lá. Pressionei F1. Vamos só fazer uma... Então ela deu um alarme, né? Nós vamos ver que alarme que foi esse. Vamos pressionar F1 novamente. Entrando aqui na tela de alarmes, ó, ela está indicando proteção do bico levantada. Então vamos dar uma olhada lá nos sinais das entradas digitais e a gente percebe que existe aqui um sinal realmente que é referente ao sensor do protetor do bico. Ele não estando acionado significa que o protetor está levantado. Então, o que nós vamos fazer? Vamos tirar a máquina do automático, vamos passar para manual, né? E vamos lá acionar o sensor, como se ele estivesse abaixando a proteção, né? Do bico ali, para que ela pudesse proteger o operador, beleza? Então, vamos lá agora, coloca a máquina de novo em automático, olha que legal. Ela indicou esperando Start, passou para automático e não deu alarme, tá certo? Então é bacana para você entender qual é a condição que falta para ela poder trabalhar, né? Uma característica legal que tem nos softwares da Branks é que ele sempre informa o porquê da não realização de uma função. Então isso facilita bastante para o operador ou para o técnico de manutenção. Bem, esperando Start, o Start é feito dando um pulso no protetor. A gente chama de pulso, mas na realidade é fazendo um ciclo de abertura e fechamento do protetor, né, do protetor dianteiro. Como o protetor aqui está com sinal 0, o protetor já está aberto, né? Então basta a gente colocar 1 nesse sinal aqui, que vai simular que o protetor que ele foi fechado. Então vamos lá. Vamos apertar aqui o Tab, Enter, ó, lá automaticamente ele mudou para fechamento do molde, a atividade. E aí você vê aqui, na saída digital, ó, o atuador dizendo que o molde começou a fechar agora. Tá vendo? Ó, foi para 1. E o CLP, né, o programa da máquina está esperando o curso, a posição do molde aqui atingir o valor 0. Tá certo? Então nós vamos lá e vamos simular com que o molde estivesse fechando, ó, 130, perdão, 330, 320, 310, 300, 290, 280, opa, digitei errado aqui, 280, 270, ou seja, eu vou simulando com que a posição está se aproximando do 0. Eu não preciso colocar todos os valores intermediários, inclusive a gente já pode partir direto para o 0. Eu vou colocar 0 dizendo que ela fechou. Percebam, quando eu der Enter, o que vai acontecer aqui? Ó? Na hora que eu apertei Enter, ó, ele já mandou avançar a unidade de injeção, que ele reconheceu que o molde atingiu, foi completamente fechado. Aí eu venho aqui embaixo, na unidade de injeção, programo o valor 0, aí eu simulei com que a unidade de injeção também tivesse avançado. E aí ele começou o preenchimento. Então eu vou lá no valor da injeção e programo 0 também. Olha que legal. Já entrou em recalque. Né? Ele avançou a unidade de injeção com tudo, então ele entrou em recalque. O recalque é por tempo. Já está dando a dosagem, então eu vou programar aqui 130. Está mandando recuar a unidade de injeção, então eu vou programar 200 aqui. Ó. E agora eu terminei a primeira parte do ciclo e já entrou em resfriamento. Né? Está resfriando o molde, mandou abrir o molde. Então, vou programar aqui 340, ciclo de extração. Perceba que ele está mandando avançar o extrator, ou um aqui, ó. Deu um alarmezinho ali, vamos ver o que é. Olha o alarme que deu aqui. Vamos olhar o alarme. Tempo máximo de ciclo excedido. Tudo bem, vamos continuar o ciclo, porque esse é só um alerta que ele está dando para o operador, né? Então, vamos lá, continuando aqui. Você vê que o tempo, vamos voltar aqui, ó. O tempo está contando, ele está contando o ciclo de extração, ele já contabilizou todos esses tempos aqui nos movimentos que ele realizou. Então vamos lá, vamos simular que o extrator avançou aqui, foi para o valor 60, né? E agora ele está mandando recuar, olha só como ele mudou. Tá vendo? Estava acionado aqui, ele mandou acionar aqui. E eu vou programar o valor em 0 aqui, ó. Ele já está fazendo o reciclo e aí mandou fechar o molde de novo. Aí o alarme cai sozinho, o molde fechou. Vamos fazer mais rápido agora. Avançou a unidade de injeção, preencheu, olha lá. Eu estou manipulando os valores das entradas analógicas, não é isso? Está em recalque, ele deu dosagem agora, programei 130 aqui, recuou a unidade de injeção, programei 200,
está fazendo resfriamento, porque a gente fez o ciclo muito rápido, né? Então sobrou bastante tempo aí para resfriar, né? Tá fazendo resfriamento. Olha lá, e mandou abrir o molde, então eu vou programar os 340 aqui, ó. Entrou o ciclo de extração, eu programo 60 aqui e agora 0, dizendo que ele recuou. Pronto, já está fazendo reciclo e já está fazendo o próximo ciclo. Então, gente, isso foi uma demonstração básica, mostrando como é que a gente faz uso do simulador. Eu imagino que quando vocês forem fazer esse teste, vocês vão ter um pouco de trabalho para chegar no mesmo resultado. Passem o vídeo várias vezes aí, acompanhando o que foi feito, né? No software dessa injetora aqui, né, que a gente está falando, da injetora Semerado Dataplastic 5030, que tem lá no site da Branks, você tem, quando você baixa o software, ele já vem com os parâmetros assim, ó, todos programadinhos para facilitar, né, o teste do simulador. Mas você vai pegar softwares lá que vem com os campos todos zerados, que realmente aí que é bacana, que é para você conseguir treinar bastante, né, conseguir programar a máquina toda, né. Aqui a gente pode lançar um desafio, você habilitar esses campos aqui do macho placa móvel 1 para conseguir fazer um ciclo de macho também, né, de auxiliar ali, né, durante o fechamento e abertura do molde, e você também poder visualizar, né, através das configurações internas aqui, ó, o acionamento das pressões. São coisas que eu não mostrei aqui agora, mas que seria muito interessante você poder ver com calma. A gente vai até pensar em criar depois um videozinho só para a gente poder ver como é que você faria um teste das pressões da máquina. O interessante é que com o simulador você consegue praticamente simular tudo que acontece na máquina, desde ciclo de lubrificação, tudo, manualmente, automaticamente. Isso ajuda bastante, né? Basicamente, resumindo, né, com o simulador, o que você vai poder fazer? Você pode executar o software da sua máquina diretamente no PC, você pode praticar a programação dos parâmetros da máquina antes mesmo de utilizar a máquina real, né? Você pode descobrir a causa da ocorrência de alarmes de uma máquina, você pode entender como devem reagir os sensores para o correto funcionamento da máquina, você pode verificar o funcionamento do software e identificar os intertravamentos que protegem o operador e a própria máquina, né? E finalmente, né, tudo isso ajuda você a descobrir como resolver problemas rapidamente e assim diminuir o tempo de máquina parada, tá ok? Esse simulador você pode obter ele gratuitamente na área de downloads do site da Branks no endereço www.branks.com.br, né? Eu vou me despedindo novamente aqui com a minha carinha feliz. Deixa eu só fechar o programa aqui, ó, naturalmente. Vou fechar o simulador. Tá aqui minha carinha feliz para você. Agradecendo por toda a sua paciência. Obrigado por baixar esse material da Branks aqui. E quem tiver algum tipo de dúvida, por favor, mande um e-mail para contato@branks.com.br, que esse e-mail vai acabar chegando até mim e eu vou poder esclarecer sua dúvida, tentar ajudar você em algum problema relacionado ao seu software, à sua máquina aí, tá ok? Muito obrigado e uma ótima semana para todos aí. Até mais.